Vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 3. E eu quero começar falando sobre uma coisa, porque nós vamos falar hoje sobre uma pessoa chamada João Batista. João Batista, de Lucas capítulo 3, primo de Jesus, que o batiza nas águas do Jordão, cuja cabeça é decapitada a pedido de uma dançarina ao rei Herodes. Esse João Batista é o João que o pessoal comemora nas festas juninas, nas festas de São João. Todo ano a mesma pergunta. Todo ano. Em 2019, foi 18, eu gravei até um vídeo que o pessoal da igreja replicou. Todo ano pergunta: pastor, São João é pecado? Posso comer milho? Eu recentemente, porque quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando enjoado. Eu recentemente já não respondo, eu digo assim, quer dizer, eu não explico, eu digo assim, pode não, manda o milho lá para casa, que eu como. Então, porque as perguntas são sempre as mesmas. Pode comer canjica, pode comer pamonha, pode comer milho, pode comer. Irmãos, eu amo comida de milho, eu amo. E assim, além de comida de milho que eu amo, eu vou até pedir ao pessoal, isso é uma pausa pessoal, não está nem na mensagem, mas vamos deixar o tempo correr, tudo bem. Além de eu amo comida de milho, então uma pamonha, uma canjica, uma tapioca de coco, um bolo, um bolo de milho sem trigo, porque eu sou alérgico a glúten. Então, ou seja, irmãos, é bom demais, com aquele café quente. Quem quiser me chamar, eu estou aqui. Estamos juntos. Essa ideia de São João, ela nos surgiu, as festas, ela é muito antes do cristianismo. Havia uma comemoração que eles faziam lá no hemisfério norte, quer dizer, a Europa, subiram para lá, que era o solstício de verão. É quando o sol está acima da terra, de maneira tal que quando a terra dá uma volta, o dia fica mais longo. Então, o sol nasce no hemisfério norte, nesse período de 20 a 24, 25 de junho. Nasce às 3 horas da manhã e só se põe à meia-noite desse dia. Então você vê que tem um dia longo. Nesse dia longo, antes do cristianismo, eles faziam festas em homenagem aos deuses. Então eles homenageavam principalmente os deuses da agricultura, deuses que não existem. Então eles homenageavam os deuses da agricultura. Por quê? Porque era o período em que eles começavam a arar a terra para semear, porque depois do verão viria o inverno, e aí depois do inverno viriam as outras épocas. E a partir daí, eles então estavam felizes da vida, por causa desse sinal dos deuses do dia longo, que startava o momento da agricultura. Daí eles homenageavam ao Deus do trovão, para que mandassem muita chuva, e eles então soltavam fogos.
eles faziam muitas danças em volta de um mastro por causa da fertilidade da natureza. E essas danças se tornaram danças típicas. E era muita comida e muita bebida, porque homenageava os deuses da agricultura. E como eles só tinham 4 horas mais ou menos de noite, para que virasse 24 horas com o dia, eles acendiam fogueiras, para que em nenhum momento tivesse escuridão. Quando o cristianismo começa a se expandir e alcançar esses povos então pagãos, eles obrigaram as pessoas a serem cristãs pela força da espada. Os batismos eram feitos mais ou menos assim: toda cidade, se não quer morrer na espada de Roma, então vá para a água. E eles criavam um local onde o padre subia, né? uma coluna onde o padre subia lá em cima, todo mundo ficava lá embaixo, e o padre gritava: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo mundo corria para a água e dava um mergulho. Quando saía estava batizado a cidade inteira. Só que a igreja conseguia impor o cristianismo, a força da espada, mas não conseguia tirar das pessoas a prática da cultura, principalmente das festas. Então o que foi que eles fizeram? Já que a gente não pode tirar as festas do povo, a gente adapta. E as festas da agricultura se tornaram o que nós conhecemos como festas juninas do período de junho. Quando essa cultura do hemisfério norte veio para o Brasil, não houve imigração, já foi pacote fechado. Festa junina, comemorar São João. E por que as festas juninas de São João, São Pedro, Santo Antônio, e tinha mais uns 2 outros santos que eu não me lembro agora, por que ficou muito mais conhecido como festa de São João do que necessariamente festas juninas ou festas de Santo Antônio? Porque eles começaram a explicar algumas coisas com base na vida de João Batista. Porque mais tarde o pacote fechado precisava de uma explicação. Não dava para dizer que era porque nós estávamos substituindo a festa dos deuses pagãos para que o povo pudesse deixar de adorar os deuses pagãos, então vamos adorar aqui os santos da nossa igreja. Então, como é que eles podiam explicar isso? O que significava cada coisa na festa? A fogueira, por exemplo, não tinha nada a ver do solstício de verão, mas era porque quando Isabel engravidou de João, ela fez uma fogueira para que Maria, que estava lá do outro lado, visse como um sinal, saísse de lá e fosse visitar Maria, e fosse visitar Isabel. A fogueira era sinal de que João tinha sido anunciado. Assim como os fogos, eles representavam a alegria da festa, dos sinais nos céus, assim como as comidas típicas representava também a alegria. E cada coisa dessa, e por que antigamente, não agora, mas antigamente, se no São João do passado era assim, o sapato de uma cor, a meia de uma outra cor. Quem é dessa época que se lembra disso daqui? Que aí botava uma calça estranha, uma camisa mais estranha ainda. Só tem Zé Carlos. Ok, não era assim, Zé? Cada um se vestia mais brega possível. Por que isso? É porque João, o Batista, se vestia de pele de animais. Então ele se vestia de maneira esquisita. Então as pessoas precisavam se vestir de maneira esquisita. Hoje em dia, se o camarada vier com sapato de uma cor e outro de outra, é moda. Ou seja, por isso que as festas de São João tornaram-se muito mais evidenciadas
do que as demais festas, aonde a gente chamaria de festas juninas. Então alguém vai dizer: pastor, já que foi estabelecido pela Igreja Católica e foi estabelecido em substituição a festas pagãs, isso é pecado? Bom, então a gente precisa entender o seguinte: qual é o papel da igreja? Para a gente não estar confundindo alhos com bugalhos. A gente precisa entender o que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, vai explicar. Paulo diz assim: olha, tem gente que não come certas coisas porque diz que é sacrificado a ídolos. Então Paulo vai dizer: o que é o ídolo? É nada, porque ele não existe. E se ele não existe, tudo que você sacrifica a ele, também não existe. Então você está perdendo o seu tempo. E ele vai dizer o seguinte em 1 Coríntios 8:8: se você for, você não ganha nada, mas se você deixar de ir, também não perde. Resumindo, tanto faz como tanto fez. Ou seja, isso não tem valor no céu, isso não tem peso na eternidade, isso não tem problema algum. Ah, pastor, mas é de um ídolo. Mas que ídolo se o ídolo não existe? Que ídolo se o ídolo não funciona? Não existe um ídolo menor, não existe uma imagem menor, uma imagem maior, não existe. E como não existe, tudo que é dedicado ao que não existe, também não existe. A regra é essa. Agora, tem muita gente ainda apegada à fogueira, ao milho, à canjica. A gente precisa entender qual é a mensagem de João Batista. Porque João, ele tipifica a igreja dos dias de hoje. Porque assim como Jesus, antes de aparecer em seu ministério, João aparece. A volta de Jesus também é precedida por uma igreja que incorpora o espírito de João Batista. E cuidado para não falar, para você não achar que eu estou falando de espiritismo, porque eu falei incorpora espírito. Quer dizer, assume a característica do caráter de João na terra. Ficou mais claro? Ok. Ou seja, a igreja da volta de Jesus é a igreja que vai se parecer com o profeta João. Não é a igreja do milho. Essa eu como lá em casa. Não é a igreja da pamonha. Essa pode trazer que eu gosto. A igreja de João Batista é uma igreja diferente. Jesus está vindo, e assim como João, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja de Jesus, que antecede o arrebatamento, é a mesma igreja que diz: ele está voltando. A igreja que não perdeu essa mensagem. A igreja que perdeu essa mensagem é a igreja do milho, do João da fogueira. Mas a igreja que tem essa mensagem é a igreja do João Batista da Bíblia. E por isso a gente vai precisar olhar para Lucas capítulo de número 3, para entender que igreja é essa, que tem que se parecer com João, que tem que ser o precursor da mensagem da volta de Cristo. Que igreja é essa? João capítulo de número 3, versículo de número 1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, que era tetrarca de Abilene. Esse Herodes que está aqui é o filho de Herodes o Grande. Só para você entender, Herodes o Grande é quem construiu o templo de Herodes. Ele morre no ano 4 antes de Cristo. Quando ele morre no ano 4 antes de Cristo, ele deixa um testamento.
em que a região de Israel seria dividido entre seus 4 filhos. Mas antes que o seu testamento se cumprisse, um dos filhos foi que meio exilado fora, em Roma. Sobraram 3 filhos. Um dos filhos, a princípio, foi primeiro para Roma, para receber de Augusto o título de rei de Israel. Mas mediante o testamento que Herodes o Grande havia deixado, era necessário que a região fosse dividida em 4 regiões. Como um dos filhos não podia herdar, então 3 filhos herdaram 4 regiões. Um deles, Herodes, herdou 2. E por que eles são chamados de tetrarca? Porque quer dizer que era uma região dividida em 4 reinos. E eles então, um assumiu 2, cada um assumiu outra região. E é nesse contexto de reinado, aonde Pilatos é o governador, comanda as forças armadas da região, no reinado de Tibério César, em que a igreja liderada por João aparece. Ou seja, qual é a primeira lição que eu aprendo com esse texto? É que a igreja não é um ser de outro mundo. Ela está inserida dentro de um contexto político, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto sociológico, dentro de um contexto de governo. João não aparece e Deus acaba com todo o império para que a igreja de Cristo surja na terra. Não, a igreja surge dentro do contexto político do governo de Pôncio Pilatos, dentro do contexto de Tibério César, dentro do contexto de Herodes. Ou seja, a igreja está dentro de um contexto da terra. Igreja não é uma coisa fora da terra. Igreja é algo dentro da terra. Por isso que Jesus disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Nós estamos aqui porque nós somos sal e luz. Diz a palavra de Deus: se tirar o sal, tudo fica podre. Se tirar a luz, tudo fica escuro. Então tem que estar aqui dentro da terra, participando de todas as atividades, sendo sal aonde tudo está apodrecendo, sendo luz aonde tudo está escurecendo, sendo a verdade aonde a mentira é que prevalece, sendo a revelação de Deus às pessoas que estão perdidas nessa terra. A igreja é a diferença no meio desta terra. Nós não somos de outro mundo. Pastor, não, eu não quero saber de política porque eu sou crente. Idiota! Burro! Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa: tu vai ser governado por quem gosta de política. Tu vai ser governado e tu vai passar a fazer as coisas que a política diz que tu tem que fazer. Tu vai ter que viver dentro de um ambiente político. E pode ser que a política diga: a partir de hoje a igreja fecha, o culto não é mais permitido. E você que não gosta de política vai ter que se adaptar aos tempos. Por isso que João está aqui, e ele sabe que Herodes é uma víbora. Ele sabe que Herodes está dormindo com a mulher do seu irmão, e ele não se cala, porque também a outra diferença não é que a igreja está fora da política, mas a igreja não se acomoda e não se acopla à política. Por isso que ele pega o dedo de profeta, coloca na cara de Herodes e diz para ele: tu és um mal, tu és uma aberração, tu és alguém que está atrapalhando Deus de agir. E ele coloca o dedo na cara de Herodes, e ele diz um monte de
coisa para Herodes. Herodes fica enfurecido, Herodes manda prendê-lo, Herodes manda matá-lo, Herodes se vinga, mas ele não cala a voz profética, porque a igreja não aceita suborno, a igreja não aceita ser comprada, a igreja não aceita negociar aquilo que ela crê. Os princípios da igreja são inegociáveis. É a palavra de Deus, essa é a palavra que cremos, é a palavra que pregamos, é a palavra que defendemos. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja está na terra, mas ela não é da terra, ela é do céu. Mas a igreja está na terra. Por isso que nós precisamos entender que nós não podemos ser idiotas. Nós estamos aí prestes a uma eleição. Não venda seu voto por um milheiro de tijolo. Não negocie por um emprego de 6 meses. Aprenda que você é diferente. Você está, mas você não é da terra. Existem valores muito maiores. Eu não posso aceitar o aborto como uma coisa normal. Por isso que eu não voto em candidato que defende aborto. Eu não posso aceitar como uma coisa normal o crime. Por isso que eu não voto em candidato que defende o crime. Eu não posso achar normal, e eu sei que eu posso até ser incriminado aqui, mas a minha Bíblia diz que é errado homem com homem, mulher com mulher. A minha Bíblia diz, e é nela que eu creio, e eu estou em um ambiente de culto, e pela Constituição eu posso externar a minha fé, e eu não aceito. Eu tenho amigos que são homossexuais, e pense em gente boa, amigo mesmo. Alguns amigos meus homossexuais me chamam do pastor dele. E eu não tenho nada contra essas pessoas. Pessoas que algumas delas eu tiro o chapéu, vale mais do que muito crente. A diferença é que se ela continuar na prática do pecado, ela vai para o inferno, e o crente vai para o céu. Porque a diferença de um e de outro se chama Jesus Cristo. Porque o que leva o homem para o céu não é a igreja que ele faz parte, o credo que ele defende, mas o Cristo que ele aceitou. Então, não confundam alhos com bugalhos. Eu aceito que as pessoas vivam suas vidas, mas não imponham que a vida delas eu tenha que aceitar que seja igual à minha. A minha é diferente da dela e a dela é diferente da minha. Só isso. Ou seja, a igreja está no mundo e ela não negocia o que ela acredita, o que ela crê. Versículo de número 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ou seja, deixa eu dizer uma outra coisa para você, que enquanto que o mundo é mundo, sempre vai continuar tendo religião. Para que seja falado sobre a igreja, fala dos governos e agora fala de Anás e Caifás, religião. Existe uma coisa que eu preciso falar para você. A sua religião não é melhor do que a do outro. Eu também discordo com essa coisa eu não sou a favor do ecumenismo. Todo mundo não é igual, não dá para todo mundo ser igual. Mas eu sou contra certas críticas que as pessoas fazem das religiões dos outros. Eu tenho amigos padres e eu não gosto quando o pessoal fala da igreja católica. Não gosto. Às vezes a gente senta para conversar
E são coisas que ele diz e eu digo e a gente ri, e ele sabe, eu sei, mas é o sistema. Mas eu não gosto. Eu não gosto quando se fala da religião de ninguém. Respeito. Se você quer respeito para você, dê para o outro. Não gosto. Agora, a igreja, ela está inserida dentro de um contexto religioso. João vem, e quem está lá governando? Os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Desde que o mundo é mundo, que tem religião. No Egito Antigo, o primeiro livro religioso que existe chama o Livro dos Mortos. E toda religião vende algo, pode ter certeza. Ela vende sempre uma coisa comum a todas elas: vida eterna. Vida eterna. Ela prega a vida eterna. Na primeira religião formal do mundo, que é a religião dos mortos do Egito, do Alto Egito, que tinha um livro chamado Livro dos Mortos, porque para ser uma religião, ela tem que ter algumas coisas, entre elas um livro. Se não tiver um livro, não é religião, é seita. Por isso que toda seita quer ter um livro. Por isso que os muçulmanos têm o Alcorão, por isso que os hindus têm o Livro dos Cânticos, por isso que a igreja cristã tem a Bíblia. É conceituado isso. Ou seja, nas religiões mais antigas do Alto Egito, que tinha a religião dos mortos, quando você morria, você tinha que passar do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, e você atravessava no barqueiro. E se você tivesse feito coisas boas, então você pegava uma moeda e entregava ao barqueiro. E dependendo das coisas boas ou das coisas ruins, o barqueiro levava você ou para o lago de chamas ou para o paraíso. Ou seja, essa ideia de paraíso não é coisa nova. Essa ideia de céu não é coisa nova. Essa ideia de vida eterna não é coisa nova. A questão é que o diabo é o pai da mentira. E ele sabe contar uma mentira que parece verdade. Porque céu só se tem através de Jesus Cristo. Todas as religiões que estão por aí, um amigo meu sempre dizia: todas as religiões são boas, o problema é que nenhuma presta, porque tem homens na frente. A verdadeira religião, está escrito no livro de Tiago, é quando servimos a Deus verdadeiramente. A verdadeira religião é quando olhamos para aquilo que Deus olha, é quando cuidamos para aquilo que Deus cuida. Por isso que a igreja está num conceito religioso, não tem como fugir. O religar de Deus, o tornar o homem a Deus, não tem como, porque é um vazio dentro do homem, o vazio da eternidade. E na medida que nós vamos ficando mais velhos, a gente começa a pensar mais no depois. Porque depois que a gente morre, não tem essa história de morreu, acabou. Existe uma conta a ser prestada. E é isso que a igreja prega. João aparece em meio a uma sociedade política e uma sociedade religiosa. Já faziam 400 anos que Deus não falava. 400 anos em silêncio. E todo mundo fazendo o que queria. Versículo de número 2. Então veio a palavra de Deus a João. Primeira coisa que a igreja de João Batista, que é precursora de Jesus, é igual ao João aqui da Bíblia. Que igreja é essa? É a igreja que Deus fala. Deus fala, irmãos. Enquanto Deus não falar, se você estiver num ambiente que Deus não fala, não é igreja. Ele pode ser, sabe, outro dia desse, uma pessoa, o grande pastor veio num culto, e eu assisti, eu estava curioso, e o cara trouxe 4 pontos para ser feliz, sem ler um texto da Bíblia, e sem falar em uma parte da Bíblia, simplesmente puro coach, pura filosofia barata de vida, e a Bíblia que é Bíblia, nada.
Agora, para você poder me ajudar a pregar, me pergunte: veio a palavra de Deus a João? Me pergunte: pastor, como veio? Pergunte de novo, para ser melhor, diga assim: pastor, como Deus fala? De novo, mais uma vez. A própria palavra diz: veio o que? A palavra de Deus. Irmão, se não tiver de Gênesis a Apocalipse, Deus não disse. Ultimamente eu tenho visto nas redes sociais os profetas dizendo: Deus falou comigo, faz um pix de R$1.000 que eu tenho uma palavra. E falar nisso, eu tenho uma para você também. Anota aí o número do meu pix, que eu tenho uma palavra para você. Estão brincando com Deus, sabe? As pessoas estão negociando essa coisa de profecia, essa coisa de falar. Pastor, o senhor crê em profecia? Eu creio até o tutano, e sou profeta. Pastor, o senhor crê em línguas? Creio e falo mais que todo mundo, disse o apóstolo Paulo. O senhor crê? Creio. Só que tem uma coisa: eu meço o que estão dizendo, porque se não estiver na Bíblia, Deus não falou. Porque para Deus falar, tem que estar baseado nas Escrituras. Sabe o que é que está acontecendo com a igreja? A igreja está perdendo a referência da Bíblia. As pessoas vêm para o culto e o pastor conta piada, e a igreja ri. Eu gosto de vez em quando de contar uma, mas eu gosto de contar uma quando logo depois vem uma paulada. Aí eu faço todo mundo rir, mas depois eu pá. Mas o pessoal, às vezes a gente vai assistir um culto e não é um culto, é para desaparecer. E tem gente que faz sucesso pela maneira que fala, pelas piadas que conta, pela maneira que comunica. Tem gente que faz sucesso por causa da calcinha apertada que usa, do estilo moderninho de falar. A igreja está perdendo o senso. Enquanto uns estão preocupados com vestido, com milho, com fogueira, com cabelo, com gravata, com tantas coisas, a palavra está perdendo o sentido. A igreja está perdendo o sentido. E as pessoas estão preocupadas ultimamente: por que a igreja é preta? Por que na Canaã tem fumaça? Outro dia desse, alguém veio falar comigo que não fica na igreja, porque a igreja tem jogo de luz e parece uma boate. E eu disse para ele: irmão, eu não sei, eu nunca fui numa boate. Tu já foi? Como é? Me conta. A igreja está vivendo no seu século presente. Nós estamos no século 21. No meu carro tenho um computador de bordo, e eu vejo as coisas do carro tudo por aqui. O pneu baixa, ela avisa: baixou o pneu. Antigamente era assim, ó, eu estou ouvindo um barulho, tec, 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 tá. A direção está puxando, para ver se o pneu baixou. Hoje não, hoje o carro avisa: ó, 24 está calibrado, agora esse aqui está com 22, e você olha, e outra, e a tela é touchscreen. É a tela da televisão, é a tela do celular, é a tela do carro, é a tela do notebook, é a tela do computador, é a tela da câmera, é a tela. Aí tu chega aqui, tu quer o quê? Quadro de risque, rabisque e franelógrafo. Quem sabe o que é franelógrafo aqui? Tu nem sabe o que é franelógrafo. Era um negócio que o camarada colocava uma franela no quadro, aí pegava um negócio, colocava no papel e colava na franela, para poder dar aula. Hoje tu tem telão de LED. Por quê? Porque a igreja está no século 21, nos dias de Herodes. Ela não está em outra época, ela está no século 21. A única coisa que não muda é a palavra de Deus que veio a João. Essa não muda. O Senhor fez silêncio durante 400 anos. E quando veio, o que foi que veio a João? As 5 regras de PNL? Não. O que foi que veio a João? As 4 formas de ver o mundo segundo o coach? Não. O que foi que veio a João? A palavra de Deus.
A palavra não muda, ela é a mesma que disse o Messias viria, e ele veio. Disse Israel, vai possuir a terra, e possuiu. O mar vai se abrir, e se abriu, porque quando Deus fala, está falado. Está escrito no livro do profeta Isaías: a palavra que sai da minha boca, ela cumpre o propósito pela qual ela foi estabelecida, e ela não volta vazia. Quando Deus fala, está falado. É a palavra dele, é a palavra dele, é a palavra. A palavra cura, a palavra ela santifica, a palavra prepara, a palavra exorta, a palavra consola, a palavra estimula, a palavra anima, a palavra une, a palavra leva, a palavra traz, a palavra abre, a palavra estabelece. A palavra de Deus, a palavra é a Bíblia Sagrada. Igreja sem Bíblia não é igreja. Igreja sem Bíblia é ajuntamento de gente para ver qual é a do momento. Igreja tem que ter Bíblia. Aqui ninguém vai pregar Floyd, aqui ninguém vai pregar Freud, aqui ninguém vai pregar seja lá o que for. Aqui eu não quero saber o que disse o quarto homem de não sei da onde. Aqui eu não quero saber o que disse o filósofo de não sei de quem. Aqui eu quero saber o que disse Isaías, o que foi que falou Jeremias, o que é que está escrito no livro de 1 Coríntios, o que é que disse o profeta Joel, o que é que disse Abacuque. Ainda que não haja vaca no curral, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Igreja tem Bíblia. Irmãos, eu estou enjoado. Eu estou começando a deixar de seguir um monte de amigo meu, me perdoe. Mas o povo fica o tempo todo postando ele na academia. Eu falo, esse cara é pastor, gente. Então ele passa tanto tempo na academia que ele não tem tempo de Bíblia. Eu vejo mais gente viajando, irmãos, do que Bíblia. A igreja está sendo ridicularizada nas redes sociais, nos jornais. Preso o ministro e 2 pastores, porque a igreja fechou a Bíblia. Mas ainda há João Batistas, veio a palavra de João, e aonde era que João estava? No deserto. Deus falou assim: vamos confundir esse povo, vamos, porque todo mundo esperava que a igreja estivesse em Jerusalém, no palácio de Herodes, no planalto, tomando café com o rei. Aí Deus disse: não, a minha palavra vai ao deserto. Eu vou atrás daquele que todo mundo diz que é meio louco. Ele anda por aí meio vestido de pele de animais, come gafanhoto e anda gritando sozinho no meio do nada. A minha palavra vai até ele, porque Deus gosta de pegar os que não são para confundir os que são, pegar os que não têm para confundir os que têm. Deus gosta para que a glória do poder não seja do vaso, mas do que está dentro do vaso. Então ele vai até João, a palavra vai até João, e alcança João, e a palavra chega a João em um momento mais impróprio no deserto, quando ninguém espera, quando ninguém acredita mais, quando ninguém aposta mais. Porque deserto
é lugar, irmãos, de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, de tudo deserto. Aí Deus diz assim, sabe, quando todo mundo está apostando que acabou, aí Deus chega com a palavra dele. E sabe o que é que acontece? Versículo de número 3. Quando a palavra chega a João no deserto, parece que ele é tomado pelo ímpeto. Pum! E ele, diz a Bíblia, sai do deserto e começa a percorrer todas as cidades da circunvizinhança do Jordão. E olha o que é que ele anda fazendo. João, tu está fazendo o que por aí? Versículo 3 diz, pregando. Tem uma coisa que a igreja faz, irmão, e ninguém outro pode fazer. ONG não faz, deputado não pode fazer, governador não faz, presidente não faz, ninguém faz. Só a igreja pode fazer. É o que João está fazendo aqui. Fazendo o quê? Pregando. Qual é a função da igreja? Pregar. Jesus morre, ressuscita, está indo embora. Aí quando ele vai, tem só uma coisa para falar para vocês. O que é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está indo embora, está indo embora. Aí o povo chega assim, Senhor, é para a gente ir pregar agora? Não, fique ainda aí um pouquinho, para que do alto sejais revestidos de poder. E quando isso acontecer, aí você sai pregando. Aí prega em Jerusalém, prega em Samaria e vai até os confins da terra. Mas prega, crente. A igreja, para atrair as pessoas, está fazendo um show, pintando casa. Não é errado, não é certo, mas não é essa a mensagem que João Batista quer ensinar para nós. O que João quer ensinar para nós não é sobre milho, fogueira, fogos. O que João quer ensinar para nós é que a igreja que antecede a vinda do Senhor é uma igreja que prega. Agora eu quero saber de você, faz quanto tempo que tu não prega? Teu amigo na empresa. Então não vem com esse papo de igreja, porque a igreja é nós. É não! Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Mas quando se cumpre o propósito, há um propósito aqui nessa igreja, e o propósito dela é pregar o evangelho. Não há outra razão. Nós não estamos aqui por causa de um templo para 2.000 pessoas, porque nós poderíamos muito bem encher esse templo e colocar cantores famosos, como muita gente faz. Pega 10.000 reais e traz alguém e enche, e na outra semana de novo, e faz campanha, e treina gente para ganhar gente, e fica numa roda viva que não tem tempo nem de descansar. A verdadeira igreja não é a igreja do show, é a igreja das almas, das vidas. Agora, sabe por que as pessoas não estão mais pregando o evangelho? Porque elas querem saber se pode comer pamonha. Sabe por que ninguém está preocupado com Jesus Cristo? Sabe por que ninguém está preocupado com aquela vida, com aquela alma? Porque precisam saber se canjica é pecado. Para, gente, de meninice. Para de besteira. E começa a dizer, olha, João Batista pregando, olha, arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, porque somente uma coisa tira o homem do céu: pecado. As demais coisas, tudo pode. O povo está preocupado com um monte de besteira, do João da fogueira, do João do milho, do João da canjica. Deixa eu te falar qual é o João que essa igreja aprendeu. É o João Batista, que saía por aí pregando e dizendo: arrependei-vos, 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 arrependei-vos.
Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais, porque esses pecados levarão você para o inferno. As pessoas estão trocando alho por bugalhos. A gente precisa entender que a igreja tem um papel: pregar o evangelho. Pregar o evangelho, trazer pessoas para a igreja. Você tem que trazer visitantes, você tem que ir para um GC, você tem que levar pessoas para esse GC, você tem que sentar com o teu amigo na hora que estiver almoçando, naquela paradinha da empresa, e olhar para a cara dele e saber que se ele morrer, ele vai para o inferno e a culpa é tua. O cara tem assunto para futebol, o cara tem assunto para videogame, o cara tem assunto para celular, o cara tem assunto para música, o cara tem assunto para tudo. O cara fala do Lula, do Bolsonaro, do Ciro. Mas o cara não fala de Jesus. Vira a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está falando para você. E percorreu toda a vizinhança pregando arrependimento, conforme está escrito no livro das Chiquititas. Conforme está escrito nas Crônicas de Nárnia. Conforme está escrito na biografia de Elon Musk. Conforme está escrito aonde? No livro das palavras do profeta Isaías. O teu problema é que tu não lê Bíblia. Não, eu estou com raiva hoje. Crente menino. Pastor, o que é? Está tendo uma confusão ali, pastor. O que foi, meu filho? 3 irmãos estão brigando e eu não sei o que eu respondo. O que foi, meu filho? Você é um líder, o que foi? É porque o filho de um estava soltando fogos. Eu respondi assim: depois eu falo contigo, minha mulher está me chamando, tu sabe que eu sou dominado, quem manda é a mulher, tchau. Começa Deus falar com... Acabou meu tempo. Começa Deus falar com Isaías, com João. Veio a palavra de Deus a João, e ele sai pelos 4 cantos, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E ele começa assim, o profeta: voz que clama no deserto. Voz. Não tinha título, não tinha endereço de Instagram. Era só uma voz, porque o próprio João diz no verso de número 16: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ficou boa? Por isso que eu estava rindo aqui. Voz. Irmão, para pregar não precisa ter título não. Nem precisa, sabe, se aproximar de um pastor, de um supervisor, de um evangelista para ver se ganha ponto. Voz que clama no deserto. Quem era João Batista? Líder do setor tal. Voz que clama no deserto.
As pessoas estão preocupadas em aparecer aqui. É ou não é? Querem aparecer, mas ninguém quer ser só uma voz que clama no deserto. Elas querem o título, elas não querem ser uma voz. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, ele vai falar de João Batista, ele diz assim: em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu que é maior do que João Batista. Moisés era menor do que João. Davi era menor do que João. Profeta Isaías era menor do que João. Por quê? Porque João anunciou a vinda do Senhor. João estava aqui nas águas. Vem Jesus descendo, e quando ele vem, João para, olha, a multidão olha de um lado, olha do outro, quem é esse? E João grita: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Ele! João disse, ele foi escolhido por Deus para anunciar a chegada do Messias. Moisés viu de longe, Abraão desejou, Davi cantou, mas João viu a salvação. Ninguém. Agora só que Jesus completa, dizendo: ninguém é maior do que João, ninguém é maior do que João. Agora detalhe: João não fez milagres, só foi profeta, só pregou o arrependimento. É a única obra que está escrita de João, que ele pregava o batismo de arrependimento. A única obra de João foi pregou. A igreja tem que ser conhecida, não pelo poder que ela tem, mas pela mensagem que ela carrega. Qual é a mensagem que a igreja carrega? Porque João ficou conhecido pela mensagem que ele carregava. E por isso Jesus disse: ninguém nascido de mulher é maior do que João, porque ele anunciou a chegada do Cordeiro. Agora olha o restante do versículo: mas o menor no reino dos céus será maior do que João. O melhor de Deus está sendo preparado para você. Ele só quer uma coisa da igreja atual: prega a palavra. Prega. Chega para as pessoas e fala: você está doida, eu posso estar doida, mas Jesus vem, e quando Ele vier tu está lascado. É melhor tu te arrepender, é melhor tu entregar a vida a Ele, porque um dia todo mundo vai prestar conta a Deus. Olha o que é que está escrito aqui, versículo, olha: voz que clama no deserto, e eu vou correr agora, preparai o caminho do Senhor. O que é que a igreja que se parece com João tem que fazer? Preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, dos montes e outeiros os caminhos tortuosos serão reedificados, e os escabrosos aplanados. Versículo de número 6: e toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne verá, e toda carne verá, e toda carne verá. Essa semana, como que eu disse para Deus várias vezes: Senhor, como eu desejo te ver. Mas irmãos, esse desejo só tem quem tem experiência com Ele. Sabe por que as pessoas elas trocam de igreja? Sabe por que as pessoas estão meio aluadas? Porque elas têm uma relação com a igreja, elas não têm uma relação com Jesus. O meu avô era adolescente, jovem. Adolescente não, era jovem, já era casado, tinha seus 20 e poucos anos. E ele carregava a pasta de um pastor. Era o escudeiro do pastor.
E ele conta, eu era adolescente e eu ouvi muitas histórias que ele contava desse pastor. Ele tinha uma admiração por esse pastor gigantesca. Porque esse pastor, a fama dele era de grosso e de ignorante. Mais ou menos aquele tipo de gente que se alguém pergunta: pastor, tudo bem? E ele respondia: para que você quer saber? Então essa era a fama dele. As pessoas cumprimentavam ele e ele só fazia assim. Um homem altamente bruto. Não tinha formação teológica e nem escolar. Diz que ele não sabia nem ler. Ele mandava alguém ler e Deus dava a ele um entendimento e ele pregava. Mas meu avô tinha uma admiração por esse homem gigantesca. Porque diz que ele tinha uma intimidade com Deus que ele nunca viu igual. O dia que esse homem morreu, todo mundo já sabia, porque Deus havia falado para ele o dia, o mês e a hora, só não disse o ano. E ele sabia o dia, o mês e a hora. A intimidade desse homem com Deus era tão grande, que ele estava conversando com uma pessoa aqui na sala, e ele dizia: peraí, o que foi? Deus está falando comigo? Ok, Senhor, tá certo. Em uma época que não tinha telefone, ele disse: daqui a tantos minutos, 5 minutos, vai bater nessa porta uma pessoa, junto com ela vão vir 2 testemunhas, e elas vão contar essa história. Tá. E é tudo mentira. E Deus está dizendo que eu tenho que fazer isso. Ele falou: ok, pode continuar a conversa. E quando ele continuava a conversar, daqui a pouco se batia na porta, e era exatamente do jeito que Deus havia falado para ele. E meu avô tinha uma admiração pelo homem de Deus que ele carregou a pasta. É claro que ele dizia, algumas pessoas chegavam para ele e diziam assim: pastor, o senhor tem que ser mais amigo, pastor. Porque, sabe o irmão fulano, o senhor fez uma cara feia para ele saiu da igreja. E o pastor dizia: uma pessoa que sai da igreja por causa de uma cara feia, essa pessoa nem merece estar no céu. Como assim, pastor? Porque deixar Jesus por uma cara feia é muito pouco. E tem gente deixando Jesus por qualquer coisa. Tem gente que deixa Jesus como se não precisasse mais de nada na vida, e como se a vida aqui na terra fosse eterna. Jesus é a nossa garantia, o nosso passaporte de chegar no céu. Quem conhece Jesus é diferente. Quem conhece Jesus é diferente. A intimidade que você tem que ter é com aquele que você vai ver, com quem você tem intimidade. Não é sobre igreja, não é sobre religião, é sobre intimidade, porque os teus olhos verão a Deus. Você entende isso? Os teus olhos verão a Deus, e Ele vai prestar conta. E qual é o teu papel na terra? Qual é o teu propósito? Com quem você se parece? Com o João da pamonha e do milho? Ou o João que prega pelos 4 cantos dessa terra, dizendo: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá? Que igreja você é? Que igreja você se parece? Qual é a tua intimidade com Jesus? Jesus virá. Ele virá. Ele virá com seus milhares de anjos. Ele virá para se encontrar com o seu povo.
Ele virá e a igreja subirá. Ele virá. Jesus vem, irmãos, Jesus vem. Essa é a mensagem da igreja, é a mensagem que a igreja carrega. Ele virá. Que tipo de igreja você é? Ei, que tipo de igreja você é? A igreja que é precursora de Jesus, que carrega a mensagem da sua vinda, ou a igreja do milho, da preocupação do milho? Jesus virá.